Acredite e vença. Capítulo 1. Na Bíblia, José personifica a imaginação disciplinada ou controlada, uma das principais faculdades da mente, que tem o poder de projetar e vestir as ideias de cada um, emprestando-lhes visibilidade na tela do espaço. Israel amava José, o chamado filho de sua velhice. Israel é o homem espiritualmente desperto, que conhece o poder da imaginação controlada. Filho significa expressão, velhice significa sabedoria e conhecimento das leis da mente. Quando uma pessoa se familiariza com o poder da imaginação, pode dizer que teve o filho de sua velhice. Idade não é o correr dos anos, é em realidade a aurora do saber e do conhecimento supremo dentro de cada um. Imaginação é um instrumento poderoso utilizado pelos grandes cientistas, físicos, inventores, arquitetos e místicos. Cada vez que alguém diz, é impossível fazer isso, o homem imaginativo diz, isso está feito. Através de nossa imaginação, podemos penetrar nas profundezas da realidade e revelar os segredos da natureza. Um grande industrial me contou certa vez como havia começado sua vida com uma lojinha. Disse-me que costumava sonhar, e José era um sonhador. Sonhar com uma grande companhia, filiais espalhadas por todo o país. Acrescentou que regular e sistematicamente retratava em sua mente o gigantesco edifício, os escritórios, as fábricas e lojas, sabendo que por meio da alquimia da mente podia tecer os panos que vestiriam seus sonhos. Esse homem prosperou e começou a atrair para junto de si, de acordo com a lei universal de atração, ideias, funcionários, amigos, dinheiro e tudo mais necessário para a realização do seu ideal. Exercitou e cultivou realmente sua imaginação e viveu sempre com aquele retrato de sua ideia na mente, até que a imaginação vestiu o seu sonho e lhe deu forma. Agradou-me particularmente este seu comentário. É igualmente fácil a pessoa imaginar o sucesso ou o fracasso, e o sucesso é muito mais interessante. José é um sonhador, sonhador de sonhos. Isso significa que ele tem visão, imagens e ideias em sua mente e sabe que existe uma força criadora que reage aos seus quadros mentais. Nossas imagens mentais se desenvolvem em sensações. Disse, sabiamente, que todos os nossos sentidos são modificações de uma sensação única. Troward disse, sensação é a lei e a lei é sensação. A sensação é a fonte da força. Devemos, portanto, dotar nossas imagens mentais de uma boa carga de sensação, a fim de obter resultados certos. Conta-nos a história que José teve um sonho, que contou a seus irmãos, o que foi causa de maior ódio. Talvez, ao ler esta frase, você pense no seu próprio sonho, no seu ideal, seu plano, um objetivo que você deseja alcançar. Odiar, na linguagem da Bíblia, significa rejeitar. Os pensamentos, as sensações, as crenças e opiniões que residem em sua mente são os seus irmãos que lhe lançam um desafio. Escarnecem de seus sonhos e lhe dizem: você não conseguirá, é impossível, esqueça-se disso. E outros pensamentos talvez ocorram à sua mente para zombar de seu plano ou ambição. Você descobrirá que existe uma luta em sua mente com seus próprios irmãos. É a oposição estabelecida. A forma de tratar essa oposição em sua mente é desviar a atenção da evidência sensata e da aparência das coisas e concentrar seu pensamento claramente e com vivo interesse no seu objetivo. Enquanto sua mente estiver ocupada com o pensamento do objetivo, você estará usando a lei criadora que tornará seu objetivo uma realidade. O meu feixe se erguia e estava direito, e que os vossos feixes, estando em roda, se prostravam diante do meu feixe. Comentários sobre a primeira parte do capítulo 1 do livro Acredite e Vença. O pai de José foi batizado por seus pais com o nome de Jacó,
Mas em Gênesis, no capítulo 32, versículo 28, Deus passa a chamá-lo de Israel, tá? Que significa homem que luta com Deus ou homem que vê Deus. Uma explicação sobre a referência que o Dr. Joseph Murphy faz sobre o nome do pai de José, logo no início, né? No meu entendimento sobre esse primeiro parágrafo, em que o Dr. Joseph Murphy fala sobre a imaginação disciplinada ou controlada, ele nos mostra a nossa mente, nos mostra que a nossa mente tem a capacidade de controlar a nossa imaginação, né? Projetando através de imagens as nossas ideias para que nós possamos visualizá-las. É isso que ele quer se referir nesse primeiro momento. Logo após, quando ele diz que José era chamado o filho da sua velhice, a analogia que o Dr. Murphy faz nesse momento, ela pode ser feita como quando nós vamos nos familiarizando em conquistar uma imaginação disciplinada, ou seja, significa que nós estamos colocando o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido, né, em prática. E que com isso nós vamos adquirindo a sabedoria, não é? A sabedoria necessária para gerar um resultado. A sabedoria, então, ela tem frutos, ela dá frutos, né, nesse momento. E essa sabedoria ela não está relacionada à idade, mas sim ao conhecimento e capacidade de exercitá-la que cada um de nós temos. Logo após, Dr. Joseph Murphy mostra, né, que um dos instrumentos mais poderosos dos físicos, cientistas, inventores é a imaginação. E aí nós podemos então pegar como exemplo, né, Walt Disney, Harry Ford e tantos outros. A seguir ele nos revela então que tão fácil quanto imaginar o fracasso é imaginar o sucesso, né? E isso é bastante interessante, embora nos pareça difícil de acreditar. Nós vemos lá no capítulo 23, versículo 7 de Provérbios, né, no livro sagrado, que diz que porque como em sua alma o homem pensa, assim ele é. Né? Então, Salomão, quando diz isso, ele revela que aquilo que nós imaginamos em nossa alma, assim nós somos. Então, quando o Dr. Murphy diz, né, que é tão fácil imaginar o fracasso quanto o sucesso, ou seja, aquilo que nós acreditamos, nós somos. E isso é dito, né, corroborado pela Bíblia. No parágrafo 9º, então, o Dr. Joseph Murphy, ele afirma que quando José revelou seu sonho, né, ele despertou o ódio. Isso acontece em nossa mente, uma analogia para nossa mente. Isso acontece em nossa mente. Como? Existe uma luta interna entre um novo sonho que nós temos, né? Nós temos um sonho, temos um objetivo, aquilo vem em nossa mente, e os pensamentos ou sentimentos, né, de incapacidade em realizá-los, vêm imediatamente confrontá-los. Então, esses pensamentos negativos contrários aos nossos sonhos são pensamentos opositores, que podem se formar, né, a partir daquilo que foi construído como verdadeiro na nossa mente na nossa primeira infância, mas que não necessariamente são reais ou determinantes para definir aquilo que nós realmente temos a intenção de realizar, né? Ele aqui nos dá, então, já uma orientação. Quando esses pensamentos opositores aparecerem, contrários aos nossos sonhos, que nós não devemos dar atenção a eles. Não dê atenção às aparências das coisas, ele disse, né? Mas foque no seu objetivo. Comentários sobre a primeira parte do capítulo 1 do livro Acredite e Vença. O pai de José foi batizado por seus pais com o nome de Jacó,
Mas em Gênesis, no capítulo 32, versículo 28, Deus passa a chamá-lo de Israel, tá? Que significa homem que luta com Deus ou homem que vê Deus. Uma explicação sobre a referência que o Dr. Joseph Murphy faz sobre o nome do pai de José, logo no início, né? No meu entendimento sobre esse primeiro parágrafo, em que o Dr. Joseph Murphy fala sobre a imaginação disciplinada ou controlada, ele nos mostra a nossa mente, nos mostra que a nossa mente tem a capacidade de controlar a nossa imaginação, né? Projetando através de imagens as nossas ideias para que nós possamos visualizá-las. É isso que ele quer se referir nesse primeiro momento. Logo após, quando ele diz que José era chamado o filho da sua velhice, a analogia que o Dr. Murphy faz nesse momento, ela pode ser feita como quando nós vamos nos familiarizando em conquistar uma imaginação disciplinada, ou seja, significa que nós estamos colocando o nosso conhecimento, o conhecimento adquirido, né, em prática. E que com isso nós vamos adquirindo a sabedoria, não é? A sabedoria necessária para gerar um resultado. A sabedoria, então, ela tem frutos, ela dá frutos, né, nesse momento. E essa sabedoria ela não está relacionada à idade, mas sim ao conhecimento e capacidade de exercitá-la que cada um de nós temos. Logo após, Dr. Joseph Murphy mostra, né, que um dos instrumentos mais poderosos dos físicos, cientistas, inventores é a imaginação. E aí nós podemos então pegar como exemplo, né, Walt Disney, Henry Ford e tantos outros. A seguir ele nos revela então que tão fácil quanto imaginar o fracasso é imaginar o sucesso, né? E isso é bastante interessante, embora nos pareça difícil de acreditar. Nós vemos lá no capítulo 23, versículo 7 de Provérbios, né, no livro sagrado, que diz que porque como em sua alma o homem pensa, assim ele é, né? Então, Salomão, quando diz isso, ele revela que aquilo que nós imaginamos em nossa alma, assim nós somos. Então, quando o Dr. Murphy diz, né, que é tão fácil imaginar o fracasso quanto o sucesso, ou seja, aquilo que nós acreditamos, nós somos. E isso é dito, né, corroborado pela Bíblia. No parágrafo 9, então, o Dr. Joseph Murphy, ele afirma que quando José revelou o seu sonho, né, ele despertou o ódio. Isso acontece em nossa mente, uma analogia para a nossa mente. Isso acontece em nossa mente. Como? Existe uma luta interna entre um novo sonho que nós temos, né? Nós temos um sonho, temos um objetivo, aquilo vem em nossa mente, e os pensamentos ou sentimentos, né, de incapacidade em realizá-los, vêm imediatamente confrontá-los. Então, esses pensamentos negativos contrários aos nossos sonhos são pensamentos opositores, que podem se formar, né, a partir daquilo que foi construído como verdadeiro na nossa mente na nossa primeira infância, mas que não necessariamente são reais ou determinantes para definir aquilo que nós realmente temos a intenção de realizar, né? Ele aqui nos dá, então, já uma orientação. Quando esses pensamentos opositores aparecerem, contrários aos nossos sonhos, que nós não devemos dar atenção a eles. Não dê atenção às aparências das coisas, ele disse, né? Mas foque no seu objetivo.